Irmãos, o tema de nossa mensagem de hoje é: encorajai-vos uns aos outros em tempo de pandemia. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A palavra exortar do grego é parakaleo. Ela é formada pela preposição para, mais o verbo kaleo, que significa chamar, significando, desta forma, chamar de lado. Ela é usada com o sentido de encorajar, animar, consolar, mostrar o caminho correto. Parakaleo ocorre quando você chama uma pessoa de lado para ajudá-la. Paulo está orientando os irmãos a fazerem isso uns aos outros. Acredito que essa orientação de Paulo é muito pertinente a nós hoje, que vivemos em tempo de pandemia. A pergunta é: como nós podemos nos encorajar uns aos outros diante este quadro de epidemia avassalador? Acredito que a resposta para essa pergunta se encontra no próprio contexto e experiência vivida pela igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses desejavam saber o que aconteceria com aqueles que já tinham morrido quando Cristo voltasse. Possivelmente, muitos deles morreram como mártires. Além disso, havia uma inquietação quanto à expectativa escatológica. Alguns deles já não produziam mais nada, não trabalhavam por causa da expectativa de que Jesus voltasse naqueles dias. E estes irmãos ociosos, membros da comunidade local da cidade, acabaram por se tornarem pesados para os demais irmãos. E por isso, eles se tornaram alvos da repreensão do apóstolo Paulo. Assim como os tessalonicenses, penso que hoje também vivemos dias de ansiedade pela volta de Jesus. O coronavírus, ou chamado Covid-19, e a inusitada ocorrência que ele trouxe, tem promovido uma preocupação no meio cristão com relação à volta de Jesus. Muitos estão se perguntando: será que este é o tempo que Jesus estará voltando? Recentemente falei sobre isso em uma das nossas mensagens e também em nosso programa semanal de quarta, nosso programa Conectar. Os cristãos de Tessalônica também estavam preocupados com suas vidas, pois experimentavam perseguições fortíssimas da sociedade tessalônica. Muitos deles perdiam a vida por causa de sua fé. Outros perdiam seus negócios, perdiam seus empregos, suas famílias, pois estes passavam a serem rejeitados pela sociedade de seus dias. Ainda outros choravam pelos parentes que foram mortos pela perseguição. Por razões diferentes, viveram experiências semelhantes a que vivemos hoje com o coronavírus. Incertezas com relação ao futuro, insegurança quanto à vida presente, profunda tristeza com a morte de parentes e amigos, e também um profundo desânimo por ver seus negócios falindo e nada poderem fazer. E diante disso, afirmo novamente que as palavras do apóstolo Paulo se faz relevante para os nossos dias atuais. Paulo os encorajou, lembrando-os de que não importava se viveriam ou se morreriam neste tempo presente, mas que se mantivessem firmes na fé em Cristo Jesus, pois vivos ou mortos,
estariam para sempre com Ele em sua glória e em seu reino. Assim como os irmãos de Tessalônica. Talvez você esteja precisando de encorajamento hoje. Assim como eles, você pode estar enfrentando dificuldades com relação ao amanhã, vivendo de maneira ansiosa, cheia de medo. Medo de que o coronavírus possa levá-lo à morte, ou quem sabe alguém de sua casa possa vir a morrer. Possivelmente você esteja preocupado se terá que pagar as contas de amanhã, ou como comprar o alimento para a sua família hoje. E talvez até mesmo com medo de não ter mais onde morar. A verdade é que neste momento de epidemia, todo mundo está precisando de encorajamento. Todos nós precisamos que alguém nos chame de lado e em um determinado momento nos encoraje a continuarmos caminhando com fé no amanhã prometido por Deus. É isso que pretendo fazer neste momento, chamar você de lado e no nome de Jesus encorajá-lo. Chegue mais perto, abra bem seus ouvidos, pois quero falar com você. A vida é curta e passageira, portanto, viva sua vida com temor a Deus. Viva submisso a Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois só nele você tem a vida eterna. Viva cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Aproveite o hoje para amar os que estão próximos a você e também aqueles que estão distantes, como se fosse sua última oportunidade de amá-los. Seja generoso com as pessoas. Divida o que você pode dividir. Não viva ociosamente. Trate todas as pessoas com respeito. Não desperdice seu tempo com informações irrelevantes e inúteis. Não se torne pesado para os de sua casa, para os seus irmãos na fé. Pelo contrário, seja alguém proativo. Viva todos os dias pronto para responder a Deus a respeito de todos os seus atos e escolhas diárias. Viva com responsabilidade e não use da fé para viver de forma inconsequente, insensata. A fé não te dá o direito de ser tolo e arrogante. A fé não te faz imune aos sofrimentos, às doenças, às crises e nem às epidemias deste mundo. Mas a fé em Jesus te capacita a enfrentar os sofrimentos, as doenças, as crises e epidemias com lucidez e coragem, que só pode ter quem crê na existência de um Deus soberano e criador de todas as coisas. Por fim, quero dizer novamente, viva cada dia como se fosse o último dia de sua vida, mas viva com a certeza de que não será, pois em Cristo a morte já não existe mais. Portanto, viva sonhando e construindo um amanhã melhor para você e para todas as pessoas, até que nos encontremos com Jesus, quer estejamos acordados ou dormindo. Deus te abençoe.